Olá, meu nome é Eduardo Starosta e esse é o canal Fora de Curva. Hoje, 1º de março, quarta-feira, muito calorenta aqui em Porto Alegre, temos dois assuntos interessantes para tratar no vídeo. O primeiro diz respeito às novas relações ou às perspectivas de relação da Rússia com a China, até em função da guerra com a Ucrânia. E o segundo é o que o nosso ministro Fernando Haddad está dizendo depois de subir os impostos sobre combustíveis. Mas antes de entrar nos temas de hoje, vou dar um tempinho para vocês aí para deixar o like, se inscrever no canal quem não é inscrito, e ao final do vídeo, espero que fique até o final, fica à vontade para compartilhar esse material com sua rede de contatos, que hoje os assuntos estão bem interessantes. Primeiro, vamos abordar a relação entre Rússia e China, mas para chegar onde eu quero dar um exemplo que talvez se relacione com o passado de todo mundo, ou da maioria das pessoas. Vamos lembrar dos tempos de infância e adolescência, quando eventualmente nós tínhamos que nos submeter ao poder de um coleguinha mais forte, ou de uma pessoa que a gente não gostasse muito, mas era bastante influente no meio social em que estávamos. E essa submissão envolvia eventualmente perder algumas propriedades ou prerrogativas. E isso acontece não só na infância, na adolescência, até na vida adulta. Vamos lembrar quantas vezes você teve que engolir sapos de alguém que poderia lhe prejudicar e valia mais a pena engolir esse sapo do que ser prejudicado por essa pessoa. Eventualmente houve situações dessas, normalmente depois as pessoas se arrependem, mas frequentemente é tarde demais. Mas isso acontece também entre países. Vamos pegar o século XIX, primeira metade do século XIX, o Império Russo, os czares, estavam em plena expansão da Europa para a Ásia. Então estavam saindo do oeste, indo para o leste, e no momento de fraqueza do Império Chinês, eles assumiram o domínio de uma região hoje chamada Vladivostok. Parou a história aí, agora vamos voltar para 2023. A Rússia e a Ucrânia, elas estão numa guerra de longo desgaste. Os russos não imaginavam a resistência ucraniana, mas de fato ela está acontecendo e está simplesmente detonando com a capacidade ofensiva e evidentemente também defensiva dos russos. E aí, o que seria o segundo país mais poderoso em termos militares do mundo, certamente está perdendo esse posto e se tornando, se continuar essa guerra e se tiver essa derrota, uma potência militar, diríamos assim, secundária. Perderia para Estados Unidos, perderia para a China e não sei se individualmente teria tanto poder para atacar qualquer outro país depois dessa guerra desgastante contra a Ucrânia. Aí vamos lembrar nas corporações, na nossa vida pessoal de infância, adolescente, o que acontecia quando aquele todo-poderoso deixava de ser tão poderoso assim. Será que a gente não faria uma vingancinha ou buscaria pelo menos recuperar o espaço que essa pessoa nos tirou no passado? Olha, a tendência é essa. E na história entre países, isso não é diferente. O que está acontecendo agora? O Partido Comunista Chinês, do Xi Jinping, deu uma ordem para redesenhar os mapas da China, incluindo cidades como Vladivostok e toda a região com os nomes chineses. Não sei qual é o nome chinês, mas a área em questão é muito relevante, muito rica, faz fronteira marítima com o Japão e lá fica o principal porto da Rússia para o Pacífico. E nesse sentido, será que os chineses começaram a fazer esse novo mapinha, incluindo Vladivostok no seu território com nomes chineses, à toa? Nesse momento eles não estão reivindicando a retomada dessa região que foi lhes tirada lá na primeira metade do século XIX. Mas será que não estão com esses preparativos? Olha que os chineses estão tentando alguma forma de tomar a ilha de Taiwan e está muito difícil. E com isso as metas do todo-poderoso Xi Jinping vão por água abaixo. Será que com uma Rússia enfraquecida, ele não pode tentar impor uma retomada do domínio dessa região de Vladivostok, ou a maior parte dela, em favor dos chineses? Nesse momento, eu não diria que isso é impossível. Seria uma compensação política por não atacar Taiwan dentro do Partido Comunista Chinês. E aí, gente, vamos pensar. Rússia se desgastando, se enfraquecendo, China se fortalecendo e os russos ainda mais
queimados com eventuais aliados do Ocidente. Quem vai defender a Rússia se a China chegar com seu exército de milhões e milhões de pessoas e simplesmente tomar aquela região? Acabou a paz, a parceria entre os dois países, mas para os chineses isso vale a pena. E para os russos seria a continuação de uma coisa que parece que está acontecendo, que é um colapso. Então, nesse momento, o que eu vejo em relação ao futuro da Rússia, se Vladimir Putin não cair e assumir um novo governo que acabe com essa guerra, peça desculpas ao Ocidente, o inimigo que eles vão enfrentar logo, logo, vai ser muito pior, muito mais poderoso, e a Rússia, como a gente conhece, pode acabar sendo um ex-país. Pode acabar se desmembrando em várias repúblicas. E isso vai ser uma mudança muito, mas muito interessante, radical e traumática na história da humanidade agora do século XXI. Temos que aguardar para ver, são tudo possibilidades, mas eu não tiraria o olho dessa possibilidade das relações entre China e Rússia reverterem para algum tipo de inimizade, tensão, em função do enfraquecimento russo nesse momento histórico. E a segunda questão diz respeito ao Brasil. Apesar dos insistentes alertas e apelos aqui do Fora de Curva, o governo não nos deu ouvido, o governo federal, e lascou-lhe uma alta de impostos federais nos combustíveis. Não só na gasolina, não só no etanol, mas também nas exportações de petróleo, aumentando ainda mais a burrada que eles estão fazendo. Qual foi o resultado? Evidentemente, cada brasileiro que buscou abastecer seu carro, sua moto, seu veículo movido a combustão interna, a não ser diesel, hoje deve ter observado um aumento de pelo menos 10%, ou 50 centavos, no preço dos combustíveis. E isso pode ser muito mais, porque, inspirados pela ação federal, é muito provável que logo ali na frente os estados já acabem com a redução de ICMS também sobre combustíveis. E aí o preço da gasolina, do álcool, para encher o tanque vai ficar muito mais caro. E o nosso ministro Fernando Haddad, dando uma entrevista para o UOL, falou uma coisa, uma pérola de brilhantismo. Segundo ele, aumentar impostos sobre esses energéticos não aumenta a inflação. Como é que é? Aumentar os impostos sobre os combustíveis, isso repercute direto no preço, não gera mais inflação? Olha, se ele tem razão, eu tenho que rasgar meu diploma e virar qualquer outra coisa menos economista. É claro que impacta a inflação e vai impactar muito mais porque as pessoas vão se defender nos seus custos frente a esse aumento do preço dos combustíveis. E ainda mais, Fernando Haddad está planejando criar impostos sobre exportação de petróleo. Que barbeiragem isso vai ser? Não se tributa exportação em nenhum país do mundo. Não, eu menti agora. Não é nenhum país do mundo. Quem fez isso recentemente foi a Argentina, sobre seus cereais, sua produção agrícola e sobre sua carne. E o que aconteceu? Não tem carne para exportar e nem para o consumo interno. Será que a gente está partindo? Certamente estamos partindo para esse mesmo caminho e vai ser uma furada. Além disso, o Jaiminho, quer dizer, o Fernando Haddad, ministro da Fazenda, está ainda anunciando que vai aumentar impostos ou retomar a carga fiscal sobre os videogames, jogos eletrônicos, e isso vai deixar muita gente mais, os gamers, como se fala, muito insatisfeitos, pé da vida. E lembrando que esses gamers, eles não são meros jogadores. Segundo vários estudos, o uso desses jogos de maneira um pouquinho mais intensa, não fanaticamente falando, mas moderado, aumenta o que se chama de inteligência lateral, desenvolve criatividade. Será que vai ser uma boa aumentar esse tipo de imposto? Acho que não. Mas a fúria fiscal, pelo jeito do governo atual, ela está de volta, e quanto a isso o Brasil vai pagar muito, mas muito caro, e é uma pena. Espero que alguém de bom senso faça com que não só o ministro Fernando Haddad, mas o presidente da República, Luiz Inácio da Silva, veja que nesse caso a razão não está do lado deles. Aumentar impostos, especialmente sobre produtos de consumo essencial, além de gerar muita, mas muita inflação, que nós já vamos ver em março o impacto disso,
vai também inibir o crescimento, a vitalidade da economia, como eu falei no Fora de Curva passado. E assim, gente, eu encerro o Fora de Curva de hoje, não são lá muito boas notícias, espero amanhã, na quinta-feira, trazer boas novas para todos, mas eu tenho que falar que é a verdade, ou a minha visão de verdade, que evidentemente pode ser criticada, e peço novamente, gostou desse vídeo? Inscreva-se aqui no canal, deixe seu like e compartilhe esse material com a sua rede de contatos. Então, um forte abraço a cada um de vocês, até breve, tchau!